Boa noite, Bal, tudo bem? Olá a todos. Perdão o barulho dos carros agora que decidiram passar aqui na frente de casa. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Giovana. Perdão, boa noite. Né? Depois das 18 se diz boa noite, tá? Depois das 6 horas da tarde se diz boa noite. Mauro Souto, boa noite. Olímpio Rocha, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar mais uns 5, 10 minutinhos e aí a gente vai começar já a live, tá? Começar com a temática da live. Boa noite, Zuzu. Boa noite, Felizmina. Boa noite. Boa noite a todos. Já vou tomar minha água, porque minha garganta já tá secando, nem comecei. Pera aí. Mais uns 5 minutinhos, esperar mais um pouquinho e aí a gente já começa, tá? Tenham paciência um pouquinho. Paciência é o antídoto da ansiedade, tá? Então já faça uma anotação mental. Como diz a autora desse livro aqui, talvez você deva conversar com alguém. Ela é uma terapeuta. Boa noite, Pedro. Boa noite, Edith. Boa noite, Daniel. Carlos, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Hernani. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Mais um minuto e a gente já entra. Eu começo a aula. Se surgirem dúvidas durante a live, eu sugiro que vocês façam que nem se fazia antigamente nas faculdades. Pega um papel, caneta, celular ou notebook, algo que dê para você anotar, e anota e me manda para eu saber o que eu posso trazer na próxima aula, tá? Boa noite, Ivo. Boa noite, Janete. Gabi, boa noite. Boa noite, Felício. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Hoje, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou formado em Letras Português, Literatura e Redação, Gramática também. Só que os meus fortes são a redação, as redações e as literaturas. Gramática é horrível para mim, porque
é muita decoreba e eu sou do entender e não do decorar. É que nem questão de artes, por exemplo, quando eu estava estudando no ensino médio, a professora botou muitos nomes de muitos artistas e tinha que saber a data, o nome, aquilo ali. Eu fui obrigado a colar para passar, porque eu não ia passar, eu não decoro. Claro, isso não impede vocês de me perguntar alguma coisa sobre gramática. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que surgir na mente de vocês, não se acanhem e me perguntem, porque eu vou pesquisar, tá? Porque como eu estou iniciando, então muitas vezes eu vou ter que pesquisar, nem que seja durante um ano de aulas online. Então, até eu calejar, né, até eu estar escolarizado, né, eu vou precisar estudar bastante até eu ficar bom, até eu ter o domínio. Então eu sou um professor novo, né? Apesar de estar com 36 anos. E agora, em agosto deste ano, eu comecei uma nova graduação, uma segunda graduação, sobre terapia ocupacional. Por quê? Porque eu percebi nos meus alunos a necessidade que eles sentem de serem entendidos, de serem abraçados, de serem acolhidos. Então, as demandas dos alunos não são só geografia, matemática, português, história. São emocionais também, mentais, comportamentais. Então, eu decidi estudar terapia ocupacional e depois que eu me formar nessa graduação, a última, se eu ainda estiver vivo, eu vou estudar psicologia. Então vamos lá. Gostaria de apresentar alguns livros que eu já andei lendo, né? Já fiz a minha apresentação. Esse aqui vai aparecer ao contrário para vocês, porque eu estou com a câmera frontal do meu celular. Mas o nome do livro é Nação Dopamina. Essa psiquiatra, ela trata, por exemplo, que a geração de agora, né, quem nasceu em 2005, 2010, são menos tolerantes ao sofrimento. Tudo é bullying, tudo é sofrimento. E ela, como médica, ela diz no livro uma coisa muito importante. A única medicação que ela pode oferecer a uma pessoa seria o exercício físico. Porque o exercício físico, ele libera os hormônios, a química no nosso organismo. A leitura de livros serve também para interpretar outras obras e também para associar, para organizar a nossa mente. Por isso que é muito importante o hábito da leitura, tá? Outra coisa, a minha licenciatura é plena, ou seja, eu só posso dar aula para pessoas do sexto ano em diante, das séries finais do ensino fundamental, que é a partir do sexto ano, até o ensino médio. E eu aproveitei hoje e imprimi a questão da alfabetização. Tem gente que tem dificuldade de aprender a escrever. Você, pai ou responsável de uma criança, gostaria de alfabetizar ela? Não tem nada melhor do que isso aqui, ó. Pesquise no Pinterest. Eu vou deixar salvo no TikTok, numa foto, e depois vocês vejam melhor. Mas vocês podem pesquisar no Pinterest sobre cadernos de caligrafia. É um exercício que a gente fazia antigamente, nas primeiras séries, para aprender a escrever. Então está aqui, ó. Cubra o pontilhado. Tá ao contrário para vocês, mas aqui, ó, A, B, C, D. Então, você vai desenhar, né, em cima dos pontilhados, vai, né, pintar, escrever em cima dos pontilhados. Aqui eu fiz um exemplo em caneta vermelha, ó, para vocês. Como tá ao contrário,
A minha mão direita vai aparecer para vocês como se fosse mão esquerda. E a minha mão esquerda vai fazer como se fosse a direita. Ou pode ser que eu esteja enganado, não sei como é que funciona na live, né? Porque eu já fiz outros vídeos. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido até essa parte. Então vamos lá. Como é que a gente produz um texto? Em primeiro lugar, tanto para produzir um texto quanto para falar, para ter argumentos, a gente precisa de livros, porque são dos livros que vêm os nossos argumentos. Ou seja, eu comecei a ler muito tarde, eu fui ler sem mentira nenhuma, depois de formado. Eu não gostava de ler, eu me perguntava por que todo dia o que eu estou fazendo aqui na faculdade, mas hoje eu amo, é paixão minha dar aulas, seja lá qual for a disciplina, mas a minha disciplina é letras. Então, o que eu quero dizer? Para produzir um texto, você precisa de repertório. E onde é que tem repertório? Pesquise atualidades, blogs, internet, sites seguros, tá? Cuidado com inteligência artificial. Eu não sou muito fã da inteligência artificial. Até estou escrevendo um livro, não sei quanto tempo não sei quando eu vou conseguir terminar esse livro, porque exige muito conhecimento. Tanto que... Cuidar aqui para não derrubar os livros. Perdão. Esse livro aqui foi um dos primeiros que eu li. As Armas da Persuasão, por Robert B. Cialdini, PhD. O que eu quero dizer? Aqui, ó, na sinopse do livro seria, né? O autor fala que levaram 35 anos para ele escrever este livro, com referência a pesquisas acadêmicas. E eu aproveito o gancho, a linha de pensamento. Se você tem o desejo de começar uma faculdade, uma universidade, pode se preparar para a pesquisa e para a leitura, porque são muito cobrados a leitura e a pesquisa dos alunos que estão em faculdade. E até dos que estão no ensino fundamental, seja séries iniciais, finais e médio, é preciso a leitura, tá? Boa noite a todos. Josias, Corcel, boa noite. Juju, boa noite. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui. Não, por enquanto não. Então eu gostaria de falar um pouco como é que você vai redigir um texto, escrever um texto. Em primeiro lugar, a introdução. Na introdução você tem que prender a atenção do leitor. No desenvolvimento, você precisa defender a sua tese. E na conclusão, você tem que trazer uma proposta de intervenção, você tem que trazer uma solução para o problema. Vamos dizer que a temática dessa redação do Enem, como eu trouxe aqui, seria a temática comunicação não violenta, tá? Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre esse tema, comunicação não violenta, procurem sites mais confiáveis e leiam sobre, para vocês trazerem mais conteúdo para eu poder ajudar vocês a escrever redações. A gente vai trabalhar em cima de temáticas. E a minha aula é dialogada, só que eu dependo assim, um pouco da interação de vocês junto comigo. Então eu gostaria que vocês fizessem perguntas, neste caso, se sentirem confortáveis, ok? Palavras que a gente não sabe como se escreve, né?
a gente pesquisa na internet, no Google, não tem outra. Ou no dicionário, no dicionário físico, quem gosta de ser. Quem gosta dos livros, né? Eu sou fã dos livros, eu não gosto de pesquisar nada na internet. Por exemplo, outros exemplos. Eu tenho este livro aqui, que ele é para o professor, Redação de A a Z. Ele fala tudo sobre redação, tudo mesmo, Enem, romance, poesias policiais, ficção, fantasia, crônica, tem romance psicológico, que são os meus favoritos. Eu gosto de tudo relacionado a comportamento, a psicologia, então eu vou falar muito sobre comportamento de vez em quando aqui. Tanto que é o meu desejo desde os 12 anos de idade, né? Então, muito sobre comportamento eu vou falar. A comunicação não violenta, como é que ela funciona? Digamos que você e seu amigo estão brigando, tá? Geralmente os adolescentes que estão passando por uma fase de transição, né, da idade da adolescência para adulta, mexem muito seus hormônios, então eles ficam mais hostis, alguns, né? Entram em detalhes assim que eu não vou mencionar aqui. Então o que acontece, né? Comunicação não violenta, você baixa o tom. Quando a pessoa estiver muito agressiva, você baixa o tom e procure dialogar, conversar com ela, com essa pessoa, de forma calma, de forma bem calma. Até que durante essa conversa a pessoa vai se acalmar. Não alimente a agressão, não alimente a agressividade e a hostilidade da outra pessoa. Tenha calma. Outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte: a pessoa que não se aceita, não tem amor próprio, ela se torna uma pessoa muito apática, porque ela tenta esconder o que ela sente. E nesse livro, talvez você deva conversar com alguém, ele fala muito sobre isso, mais sobre os homens, né? Que eles têm dificuldade por questões históricas, culturais, sociais, de se abrirem uns aos outros. Se abrirem uns com os outros, melhor dizendo. Então eles tentam suprimir a dor. Dificilmente você vai pegar um homem chorando, sentindo culpa. Ele vai sentir, mas ele não vai falar. Eles são muito fechados. E isso causa problema. Então, cuidar dos cachorros. Passou um vizinho aqui, perdão, gente. Eu estou no escritório do meu pai, né, então o escritório está com a luz acesa, né? Então eles veem aqui na rua as pessoas que estão passando. Eles veem aqui o que eu estou fazendo aqui, o vídeo. Perdi a linha de raciocínio. Bom, daqui a pouco... lembrei. Muitas pessoas dizem assim, luta contra essa ansiedade não é minha, você tem que dizer essa ansiedade não é sua. Não, você tem que dizer, eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo ansiosa, não tente menosprezar, porque isso vai fazer mal. A pessoa pensa que ela está diminuindo a dor, fingindo que está bem, e isso não funciona. E eu não estou falando de pesquisa na internet, eu estou falando de pesquisa em livros, bibliográficas. Livros, falei redundante, né? Eu falo pesquisa em livros, eu gosto de livros. Então, talvez você deva conversar com alguém, ele é muito subjetivo. Quanto mais tu te abrir com uma pessoa que tu confia, caso você não esteja se tratando com uma psicóloga, um psiquiatra, melhor vai ser para a tua relação social e para relaxar a tua angústia. Se precisar chorar, chora. Se
Se precisar gritar, pega um travesseiro, bota no rosto e grita, também não extravasa tanto, né? Mas é assim. Para evitar... Meu Deus, o cachorro enlouqueceu. Eu desci... Perdão, gente. Eu começo a gravar e os cães começam, os cachorros, como eu digo, né, no plural. Deu! Nossa. Meu Deus, parece que não é pra gravar. Deu, se acalmar. Então, então, continuando. Abra-se com uma pessoa, um familiar, um amigo. Questão de amigo, cuidado. Se o teu amigo não... eu vou ser bem franco, bem aberto. Se teu amigo fuma maconha, bebe cerveja, se droga, faz coisas erradas, vamos dizer assim, cuidado ao saber com ele, porque ele pode te oferecer. E se você for uma pessoa influenciável, você vai aceitar. A maconha a gente nunca fuma para me divertir. Não. Segundo professores, a pessoa está sofrendo. Então, eles vão e fumam maconha. Só que a maconha, segundo uma enfermeira, propicia a esquizofrenia. Então, muito cuidado. Então, por mais que ela seja medicinal, modere, tá? Cuidado com excesso. Cuidado com excessos. Então é isso. Cuidado com excessos e, voltando à temática, comunicação não violenta. Para evitar conflitos. Comunicação, questão de se expressar para alguém, para você não sofrer. Principalmente os homens. Esse livro, talvez você deva conversar com alguém, fala muito disso. Eu estou fazendo aqui uma resenha praticamente de livro, porque é isso que alguns professores fazem também, alguns youtubers também fazem, e eu peguei essa ideia e trouxe para mim. Vamos agora falar uma questão que me surgiu aqui, gramatical. Digamos que você vai escrever: para mim o melhor time é o Grêmio. Para mim está correto, porque ele não está conjugando um verbo. Agora, se você falar assim: me dê este material para mim fazer, aí sim, mim não faz nada. Lembra do Tarzan, Jane e o Tarzan, né? Mim, Tarzan. Não, eu sou o Tarzan. Então, use mais o eu. Claro, não usa assim, ó. Traga pães para eu. Não. Final de frase, o mim pode correto. Traga o pão para mim. Um exemplo bem chulo, assim, bem, né, coloquial. Para que serve a gramática, a aula de português e os livros? E, em geral, a educação? Para a gente socializar, não serve só para escrever bem, serve para socializar. A gente aprende a falar, a gente aprende a se expressar. Não só na questão da gramática, porque tem gente que tem muita dificuldade com o português, mas tem facilidade com história e vice-versa. Ou tem muita facilidade com o português e dificuldade com matemática, que é o meu caso. Então cada um tem um potencial e um defeito. Basta reconhecer isso e, a partir disso, saber lidar. Vou ver se alguém fez perguntas. Se alguém já fez pergunta. Não. Vamos continuar. Perdão, gente, pela tosse. É uma tosse crônica, então nunca passa. Eu tenho que fazer bombinha, porque não adianta. A asma é uma porcaria. Então, se você tiver dúvidas, anota e traga para a próxima aula. Eu vou fazer aula de segunda a sexta, às 6 horas da noite até às 7.
Então, espero que vocês gostem. E eu vou deixar as lives salvas também para vocês reverem e reassistir e copiar, gravar alguma coisa, tentar pescar alguma coisa que vocês tiverem dificuldade. Uma vez, alguns de vocês talvez vão conhecer, outros não. O Érico Rocha, que é um empreendedor, ele trabalha na área de marketing, ele foi o idealizador de publicar conteúdos por 365 dias, um vídeo por dia. E por que ele fez isso? Eu não sei. Mas o princípio é o seguinte: ele conversava sobre os interesses dele com a esposa, só que a esposa dele disse o seguinte: de novo, até parar de passar o pessoal, eles não param de latir. São os cachorros do meu vizinho aqui. Eles ficam muito. Eles são grandes. Aí sempre que passa um cachorro aqui na frente, uma pessoa, eles começam a latir. E aí atrapalha a nossa aula. Mas eu não vou ter como cortar, né? Vai ser um vídeo tipo Fred Alboni, que é um outro youtuber que ele já fez, não sei se ainda faz, vídeos totalmente abertos de 10 minutos sem corte. Enfim, voltando ao tema. O Érico Rocha, então, depois que a esposa dele falou isso, que o assunto dele não interessa para ela disse para ele o seguinte: vá falar com quem se interessa pelo teu assunto. Então ele teve a ideia de ir para a internet, para o YouTube, que na época era muito usado, e começou a falar sobre suas ideias, sobre o marketing, o empreendedorismo e por aí vai, e ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Hoje se chama fórmula de lançamento, então tem muitos gurus do dinheiro, né, oferecendo dinheiro fácil, e não é assim. A gente sabe que quanto mais dinheiro a gente quer, a gente precisa trabalhar, porque é do trabalho que vem o nosso dinheiro. E o trabalho enobrece o homem. O trabalho também é uma oração, segundo profissionais da saúde, é uma terapia. Seja online, seja presencial, é uma terapia. Para qualquer pessoa, o trabalho é uma terapia, independente de dor, de doença física ou mental. Como eu já falei, todos nós temos os nossos gatilhos. Isso não dá para fugir. Então, todos nós temos os nossos calcanhares, o nosso calcanhar de Aquiles. Então, a gente não pode alimentar as nossas dificuldades, né? A gente tem que sempre buscar evoluir, melhor falando. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Placas de lojas. Cuidado, gente, com a crase, com hífen, com pontuação. Pesquisem na internet antes de criar uma placa para o teu negócio, para o teu serviço, para a tua profissão. Evite escrever no achismo. Pesquisa no Google antes, nem que seja só no Google, tá? E eles vão dizer qual é o correto. Por exemplo, a palavra lançarei, tá? Lançarei, o correto é com C cedilha. E já vi escrito em placa lançarei com S. E o S está errado. Então, se você não sabe, eu vou dar um exemplo. Bota no Google qual o correto: lançarei com C cedilha ou lançarei com S. Não precisa botar lançarei com C cedilha, eu lançarei assim e lançarei assim, o S. E aí o Google vai puxar uma lista
e aí ali vai te explicar direitinho. Boa noite, Mônica. Boa noite, Doquinha. Boa noite, Nilva. Boa noite a todos. Deixa eu ver se não fizeram mais perguntas. Algumas perguntas. Boa noite, Magda. Boa noite, Sandra. Casimiro, boa noite. Heloísa, boa noite. Vão participando, pessoal. Vão participando. Até agora estão todos tímidos, mas eu gostaria que vocês participassem. Ou me mandem uma mensagem após a live com suas dúvidas, suas questões, para eu poder gravar, ok? Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aqui tem 3 garrafinhas d'água. 1, 2, 3. Eu sou obrigado a tomar água por causa do meu peso, que são 80 quilos. E então eu tenho que tomar 3 litros de água por dia, foi o que o meu médico me disse. Ou urinar mais, mas eu preciso. Mas não é só por isso que eu tomo água. Eu tomo água porque uma vez eu li na camiseta de um cara lá numa churrascaria. Na camiseta estava escrito em inglês, mas eu entendo inglês, que é assim: drink water and... Não, perdão. Keep calm and drink water. Quer dizer, mantenha calma e beba água. Daí eu entendi que a água acalma a ansiedade. E é uma verdade. Ela elimina, segundo os livros que eu li também, acho que é o... Não sei se é o... Talvez você deva conversar com alguém. Elimina as toxinas. Seja de remédio, qualquer coisa assim. E a água é muito importante para a nossa saúde. Tanto que 70% do nosso corpo, ele é água. E 90% do nosso cérebro é água. Não estou dizendo que você deva se entupir de água. Consulte um médico antes, né? Porque em excesso a água mata também. Já vi notícias falando sobre isso. Já estou ficando rouco. Não era para ficar rouco, mas chega perto de terminar a live e eu começo a ficar rouco. Dúvidas? Alguma dúvida até aqui sobre o tema? Na faculdade, gente, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que desenho. Perdão pela moto. Na faculdade, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Enquanto o professor estiver falando, geralmente ele mais fala do que escreve no quadro, enfim. Pega teu caderno ou notebook. É melhor um caderno, tá? Porque evita demência, trabalha mais áreas do cérebro. Porque o notebook ele é muito mecanicista, então ele não ajuda. Enfim, anote as coisas que você achar importante para você. Por exemplo, numa aula de psicologia que eu tive na faculdade de licenciatura em português, a professora falou o seguinte: a gente não pode depender mais da nossa família. E eu gravei aquilo ali mentalmente e nunca mais esqueci. Você pode fazer anotações mentais também, que é gravar na mente. Mas tinha muita coisa também na pedagogia, na aula de pedagogia, que eu anotava. E eu costumo, que nem a professora me ensinou, eu costumo rabiscar meus livros. Eu escrevo neles, eu grifo, nossa, eu estrago com eles. Então, é assim, tudo é anotação, tudo é pesquisa e tudo é livro, leitura. Perdão pela tosse. Questão de caligrafia, eu não sei se tem ainda até hoje esse curso, mas pesquisem, dê uma pesquisada, eu acho que tem para vender nas lojas ou pela internet, procurem lá. Meus livros eu compro tudo pela internet, eu seleciono eles, os que eu mais gosto, né, e compro. O que eu posso falar de livro é muito particular, porque assim,
cada pessoa tem um gosto e cada pessoa tem uma opinião. Ou seja, o mesmo livro que para mim é interessante pode ser que para você não seja. E aí você vai procurar outro livro. Por exemplo, eu não gosto de historinhas, livros de historinhas e nem de... Perdão, pela moto. Eu não gosto de... Deu? Continuando. Eu não gosto de livros de historinhas, romances, ou história em quadrinho. Mas eu gosto só de assuntos comportamentais e psicológicos. Claro, eu não sou psicólogo ainda, mas não impede ninguém, mesmo que você não seja psicólogo também e deseja fazer essa faculdade, nada impede que você possa estudar uma neurociência, ler um livro. Eu tenho um livro do Skinner, que é Behaviorismo, se não me engano é comportamental. Eu não trouxe ele aqui, que eu esqueci. Ele tá lá no meu roupeiro, mas foi um dos primeiros que eu li. Trabalha o comportamento, né? Mas eu não lembro quase nada dele. Faz muitos anos que eu li esse livro. Na verdade, faz muitos anos. Faz muitos anos que eu não retomei o livro para lembrar, né? É isso que eu quero dizer. Eu acabei pegando um apreço pelos livros depois que eu comecei a trabalhar. Por quê? O trabalho, além de ser terapêutico, ele te dá uma independência. Então, claro, eu comecei a gostar de livros, que é o meu hobby. Antigamente eu gostava de música, gosto ainda, só que eu não tenho energia para tocar, né? Passar as noites em claro tocando em shows. Eu gosto de cantar, tocar bateria, mas só para mim, só pro meu prazer. Eu canto por prazer de cantar. A minha voz é horrível, ninguém gosta da minha voz, eu não vou cantar aqui porque, segundo meus professores de música, a voz gravada no celular sai diferente do que no microfone. Então eu não vou cantar porque senão não é necessário também, não convém. Miriam Santos, boa noite. Lustosa, boa noite. Jaquinas, boa noite. Perdão se eu falei teu nome errado, mas é assim, né? Cada nome é um substantivo. Não tem regras para escrever nome. Não tem regras para escrever nome. Por exemplo, tive dois amigos, um que o nome dele era Fux, fulano Fux, com Fucks, e um outro colega de trabalho que é fulano Fux, Fuques, abrasileirado, né? Então cada um tem seu jeito de escrever o nome. Culpa dos pais, né? Não, brincadeira, tá? Questão da educação, eu dou aulas particulares a quem deseja, só entrar em contato comigo. Voltando aqui, ó. Esse aqui é só que eu imprimi do Pinterest. Aqui é o abecedário inteiro, aqui é o alfabeto inteiro, né? Do A ao Z. Embaixo aqui eu completei com caneta vermelha, ó, tá mais escurecido. Você tem que desenhar ele da esquerda para a direita sempre, tá? Deu? Deu? Tem que esperar, infelizmente, né? Passa um aluno aqui também das escolas. Eu moro em frente a uma escola.
Então passam os alunos aqui, os cães, eles se atiçam, eles são bravos, como eu falei. Olha aí, Eduardo Lauschner, que saudade, boa noite. Olha só, Eduardo, eu vou deixar essa live gravada, se você quiser assistir ela por inteiro, assim, então eu vou deixar no TikTok. Fiquei muito feliz com a tua presença, tá? O Eduardo Lauschner é um amigo meu de longa data, né? Então, gosto muito dele. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre português, em relação assim, gramática, redação, literatura, só perguntar, gente. É que nem os psicólogos dizem, vomita, joga tudo pra cima de mim, que eu vou dar um jeito de pesquisar. É como eu... Não sei se eu já disse isso, mas como eu tô começando agora, eu vou ser aquele professor que vou ter que pesquisar muito até ficar calejado nas minhas respostas. Então, até dominar mais ou menos tudo. Mas a gente leva uns 20 anos e ainda não domina. Porque olha só, gente. Deixa eu só conferir. Tá, agora eu me empolguei. Gente, sem mentira nenhuma. 702 páginas tem essa gramática que eu comprei. Ou seja, não tem como saber tudo na gramática, é consulta. Que nem no direito, a gente não sabe tudo. Eu tenho um pai advogado, a gente não sabe tudo, a gente tem que pesquisar. Com a gramática assim também. Mas tem professores que entendem mais de gramática do que redação e literatura. Não existe um professor que entende de gramática, redação e literatura, ou seja, todas as temáticas do português por inteiro. Claro que há suas exceções. Graças a Deus eu tive uma professora assim, na UBRA de Gravataí. Ela pegava o metrô, e durante o metrô, ela pegava o metrô e depois mais um ônibus para chegar à faculdade. Ela, durante a viagem, ia preparando suas aulas, que nem eu fiz aqui no meu rascunho aqui, ó. E aproveitando agora, eu lembrei como o português ele não serve só para aprender a escrever, mas também para falar. Eu vou comentar um pouquinho sobre oratória. Eu fiz aulas de oratória, uma extensão em oratória, era R$170 na UBRA de Canoas, Rio Grande do Sul. E o professor falou de duas técnicas. Por exemplo, a pessoa que é muito focada, quando fala muito pouco, é muito objetiva, ela tem que abrir o leque, ela tem que abrir para o improviso. E a pessoa que fala muito aberto, que abre demais o leque, ela tem que focar mais. No meu caso, que eu era muito objetivo, eu precisava improvisar. Tanto que no meu caderninho aqui de rascunho tem só 3 palavras-chave, que é a apresentação, que eu apresentei a mim mesmo no início da aula. Eu botei como desenvolvimento o improviso, porque é isso que eu vou fazer. A gente sempre escreve um roteiro antes de falar. E a conclusão. Pronto. São só 3 palavras-chave. E que mais? Tinha vindo uma coisa na minha cabeça agora e fugiu. Alexandre, boa noite. Valderi, boa noite a todos. Ah, sim. Lembrei. Se você está dando aula, está falando com um público hostil, comece conhecendo cada um. Fica na porta de entrada do seu auditório, da sua sala de aula, e vá conversando com cada um. Depois que você estiver em sala de aula, conversa com teus alunos, ouve eles primeiro. Por quê? Porque o aluno,
O aluno, ele consegue prestar atenção na aula só durante 15 minutos. Depois ele se perde. Então, todo professor tem que ter essa dinâmica de saber aproveitar esses 15 minutos e saber preencher até o final da aula. Então, vamos voltar à temática que eu comecei a live, né? Comunicação não violenta. Por que não violenta? Eu digo para vocês pesquisarem qualquer assunto, mas em específico comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta, seja entre casais, seja entre namorados, amigos, a comunicação não violenta, que é uma comunicação mais calma, tranquila, ela apaga todo o furor, ela acalma a pessoa. E assim, eu fui treinado muito a ouvir mais do que falar. Por quê? A maioria das pessoas gostam de falar. Quase ninguém quer ouvir. É que nem no meu trabalho, por exemplo. Eu tentava falar, puxar algum assunto, mas daqui a pouco a pessoa começava a falar de si mesma e não estava nem aí pro meu assunto. Eu até já chorei em casa por causa disso. Por que todo mundo quer ser ouvido? Quer só falar, quer só falar e não quer ouvir. Então isso é um meio que quanto mais tu fala, quanto mais tu tu está fugindo das tuas emoções, segundo os livros que eu li. Então, não é só uma característica minha, um atributo meu, uma virtude minha de ser ouvinte. Não, todo mundo pode treinar e ser ouvinte. Porque quando a gente ouve, a gente se acalma. A gente acalma o pensamento, a gente concatena as ideias, a gente se organiza. Vou aproveitar o tempo que o cachorro está latindo e vou tomar mais uma água. Perdão, tá, gente? Perdão. Boa noite, Francisco. Boa noite, Antônio. Boa noite, Valderi. Deu? Para! Infelizmente é isso, gente. Esses cães, eles começam e não param mais. Parece que não vão parar. E parece que escolheram essa hora para latir, né? Justamente quando eu programei a aula. Seguinte. Já falei sobre comunicação não violenta. E qual a minha intenção sobre isso de ter falado para vocês em pesquisar? Porque sempre você vai trabalhar com pesquisas, seja ela pela internet, Google acadêmico ou livros. Eu sou dos livros. Raramente eu pesquiso alguma coisa, a não ser que seja uma dúvida muito pouca, assim, muito fácil, muito rápida, só uma pouquinha coisa, digamos assim. Aí sim. Se não, eu consulto nos livros. Eu já compro os livros justamente para consultar nos livros e não na internet. Eu não sou fã de ChatGPT, nem de Google Lens, nada. Eu sou fã de pesquisar nos livros. E uma mulher que conversou comigo na parada de ônibus, né? Ela disse assim que a internet nossa são os livros. E o que eu tenho apreciado muito nos ônibus é que muitas pessoas já estão lendo. Lá por 2015, quando eu estava quase no final da graduação, a minha professora falava que hoje em dia as pessoas estão lendo mais, né? Estão lendo mais. E eu não acreditava, né? Porque na época eu não trabalhava, eu só estudava. Tive esse privilégio, né? Aí, só que tem só um probleminha que afeta a humanidade, que é o uso dos celulares. Você pega um ônibus, por exemplo, e tá todo mundo aqui, ó, Instagram, Facebook, WhatsApp.
Eles estão fugindo pro nada, pro vazio. As pessoas têm medo de pensar. Elas não pegam um livro. Tem hoje até no YouTube, quem não gosta de ler, tem os audiobooks, que são livros narrados, né? Então você vai lá, pode escutar no carro enquanto dirige, cuidado para ter atenção na direção. Melhor dizendo, tenha cuidado também, né? Tenha atenção. É melhor não. É melhor não. Escuta o audiobook quando você tiver um tempo livre e que você não esteja dirigindo. Pode ser num ônibus. Num ônibus pode ser um audiobook. Se você estiver, por exemplo, como carona num Uber ou num 99 Pop, quiser aproveitar o tempo, leia o livro. Leva um livro na mochila de trabalho e quando você está numa fila de espera do SUS, de um médico, uma consulta, pega um livro e folheia, vai ler. Ler livro, gente, não tem uma regra. Você pode ler livro na cama, no quarto. Você pode ler livro plantando bananeiras. Eu não estou tirando do nada essas frases. Isso eu estudei na faculdade. Você pode ler livros de qualquer forma, deitado de bruço. De bruço, assim, deitado assim, né, com um livro aqui na frente, sentado, de qualquer forma. Lembre-se sempre de anotar num caderno ou no próprio livro aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque a anotação faz o cérebro trabalhar por inteiro. E outra coisa que me pediram esses dias, eu fui visitar uma amiga minha e ela quis saber uma aula sobre vírgulas. E eu pesquisei. Pesquisei nesse livro aqui, que é do Segala, né? É muito bom esse livro. São umas 2, 3 páginas inteiras falando. 2, 3 páginas inteiras desse livro falando somente sobre vírgulas. E o autor diz que nenhum autor, nenhum gramático entra em consenso, concorda entre si com relação à vírgula. Não tem uma regra em específico para você saber colocar a vírgula. O que eu posso aqui é dar alguns exemplos mais práticos que você usa no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, vai enviar um e-mail. Olá, boa tarde. Então tem gente que faz assim, ó. Não, melhor eu vou corrigindo já, porque se eu falar o erro, você vai gravar mais o erro do que o correto. O correto é olá, vírgula, boa tarde, ponto, ou ponto de exclamação. Ou oi, vírgula, Bruno, ponto. Tudo bem, o tudo bem depois de pontuação com letra maiúscula, T maiúsculo, tudo bem, ponto de interrogação. Outro exemplo que eu posso dar sobre vírgulas é questão de a vírgula não é uma pausa de respiração, ela é para dar sentido na frase e no texto, ou seja, no texto inteiro, né? Ou frase, que seja. Então, como é que eu vou formular uma frase que eu vou tentar. Bruno, vírgula, que é um atleta, vírgula, engordou nesta semana por ter comido em excesso. Ou seja, eu destaquei que é um atleta, entre vírgulas, porque eu estou explicando, eu estou descrevendo, eu estou explicando, melhor dizendo, eu estou explicando o que eu vou falar. Então, a vírgula serve para destacar, para explicar. Isso se chama vírgula explicativa, para explicar uma frase. Questão assim, por exemplo, de redação, você pode usar mais pontos. Perdão de novo. Questão de redação, eu vou esperar o ônibus passar, tá, gente?
voltando. Questão de redação. Procurem ser mais enxutos nas frases de vocês. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tanto faz. Ou seja, enxuto quer dizer, diminuam as frases, sejam mais objetivos e usem, uma dica, mais pontos finais do que vírgula. Outra coisa também, caso tu esteja em dúvida, não sei onde colocar vírgula, e tá fazendo uma prova do Enem ou vestibular, bota assim, não põe a vírgula, porque assim o seu leitor, o seu corretor, a banca, enfim, vai entender que você não sabe, quer dizer, que você esqueceu de colocar a vírgula. E não vai dar 0 ou tirar nota por causa disso. Ele vai entender como tranquilo, como entendível, né? Digamos assim, né? Vamos criar uma nova palavra aqui. Então, é isso. Estamos chegando ao final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me perguntem para eu ter uma ideia do que falar na próxima aula. Maria Santos, boa noite. Bia, Félix, boa noite. Valderi Bastos, boa noite. Ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Maria da Glória, boa noite. Rosimeire, boa noite. Alexandre, boa noite. Gente, eu comecei a live às 6 horas da tarde, já são 7. Então daqui a pouco eu vou encerrar. Então, para próxima aula, eu vou grifar em vermelho aqui. Eu vou ter como pressuposto que você, caso tenha interesse de vocês, eu vou ter como pressuposto que vocês pesquisaram sobre o assunto, que é comunicação não violenta. A comunicação não violenta serve para muitas coisas. Se você pesquisar, você vai entender. Por que eu digo isso? Por que eu posso orientar no que pesquisar? Porque, como eu falei lá no início da live, eu estou estudando terapia ocupacional, então algumas coisas das primeiras aulas eu já entendi. A professora falou que a pesquisa é um poder que a gente tem enorme, então jamais abra mão da pesquisa. A pesquisa dá poder. O conhecimento liberta, como diz o meu professor de oratória, Cláudio Schubert. E como diz o meu colega lá da empresa, que eu precisava de ter argumentos, os argumentos, eles vêm dos livros, dos jornais, das revistas, da internet, do que você lê, do que você pesquisou. Pode ser em vídeo também, né? Mas o mais importante é a pesquisa, a leitura. Outra questão. Estilos de aprendizagem, tá, pessoal? Existem 3 estilos de aprendizagem. O visual, que é aquela pessoa que aprende somente olhando. O auditivo, que é aquela pessoa que aprende escutando. E o sinestésico, que é aquela pessoa que aprende fazendo, botando a mão na massa lá do pão, escrevendo, anotando. Eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer nome, né? Eu procuro não dizer nomes aqui, né, para não expor essas pessoas, mas eu conheço pessoas, aliás, mais de uma, que elas anotam tudo. Tá fazendo uma videoaula, tá estudando uma videoaula e tá anotando todo o caderno, fazendo toda uma anotação para se lembrar depois. Eu não preciso disso, eu gravo muito fácil as coisas, então a única coisa que eu faço é ter um roteiro, escrever um roteiro, que daí sim eu me oriento para falar com vocês. É isso, pessoal, agradeço de coração a vocês até aqui, todos que me assistiram, os que ainda vão assistir quando a live estiver salva, eu vou deixar gravada. Hoje é dia 29, amanhã eu vou fazer aulas às 6 da noite de novo, de segunda a sexta-feira, tá, pessoal? Então, eu não digo assim trazer mais,
Para finalizar, tá, pessoal? Façam palavras-chave nessa pesquisa. Pesquisa lá, comunicação não violenta, leia o texto ou veja o vídeo no YouTube. E anota, resume usando palavras-chave. Isso é uma técnica para tu melhor memorizar. Não precisar exagerar no rascunho, melhor dizendo. Tá? Fiquem com Deus. Independente de crença, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por aqui e até uma próxima. Um beijo e tchau!